Seja muito bem-vindo à live das 11 horas. Nessa live eu falo sobre as estratégias para você fechar mais contratos de serviços ou soluções de TI. Seja muito bem-vindo, a live acabou de entrar no ar. O tema de hoje é como aumentar a conversão de vendas. Tá bom? Então, se você já visita cliente e você tem interesse de aumentar a conversão das suas vendas, esse é o tema da live. O pessoal tá chegando, o Dimas está aqui, tá na área, a Amanda também tá entrando. E pessoal, sejam muito bem-vindos. Enquanto você estiver assistindo e a partir do momento que eu falo algum conceito ou apresento algum conteúdo, se você tiver dúvida, é só você escrever para mim que eu respondo agora aqui ao vivo para vocês, tá? Então, a Amanda tá dando tchau, Marcelo tá na área, tá dando um joinha. E recapitulando, pessoal, o tema é como aumentar a conversão de vendas. Deixa eu fixar esse tema aqui. Como aumentar a conversão de vendas. Pronto. Aqui e esse aqui fixado. Aí, pronto, agora sim. E por que eu vou falar desse tema? Porque, se você não sabe, eu tenho um grupo de Telegram. Depois é só você clicar no link da minha bio ou se você estiver vendo no YouTube, aqui na descrição tem um link para você entrar no grupo de Telegram. E dentro do grupo eu faço enquetes e eu estou abrindo o que as pessoas querem que eu fale. Qual conteúdo que elas querem que eu traga aqui. Então, esse foi um tema pedido, tá bom? Então, faz parte do grupo lá, participa, porque tá tendo muita interação e quando termina a live, eu normalmente faço comentários extras lá dentro do grupo do Telegram, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos à apresentação como aumentar a conversão de vendas. E olha, quando eu comecei, eu achava que a venda acontecia naturalmente. Era só chegar na frente do cliente e explicar como que funcionava o sistema ou a solução que o cliente já iria comprar. Quem nunca pensou assim, né? E eu preparei até aqui, cara, vou testar umas apresentações. Deixa eu ver se vai rolar. Vamos ver aqui. Aqui. Ah, garoto. Vocês estão vendo aí? Escreve pra mim se vocês estão vendo a apresentação. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se dá. Aí eu vou ter que desativar o comentário, né? Pra não ficar uma coisa sobre a outra. Desativar comentários. Pronto. Então tá, gente. Então, começando agora aqui essa sessão. Tô fazendo em formato de aula e vamos ver se vocês gostam. Depois vocês escrevem pra mim o que vocês acharam, tá? Então, a apresentação de hoje vai ser como aumentar a sua conversão em vendas. E aí eu tava dizendo que esse daí sou eu, tá? Quando eu comecei, nessa época eu trabalhava numa empresa chamada Tivit, que tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo também. E eu já estava já na área já de consultoria, certo? Eu tinha que fazer algumas visitas a cliente, eu fazia, né? Mas na parte do atendimento. E tinha um gerente comercial lá, e volta e meia esse gerente comercial fazia visitas estratégicas e me chamava, certo? Então isso acontecia. Nessa época que eu era técnico e eu era consultor, na minha cabeça era assim: se o cliente ele chamou para perguntar de uma determinada solução, na minha cabeça ele já ia comprar. Não existia esse negócio sabe, de você ter que explicar muito ou o cliente te questionar. Para mim era assim, bit byte, entendeu? Tipo, se, if e else. Se acontece isso, é porque ele quer comprar. Eu achava realmente isso, tá? E aí, cara, depois eu vi que na prática as pessoas elas estão avaliando. E isso é bom você ter claro na sua cabeça, porque é, principalmente se você está começando, você sabe que os clientes eles estão conversando com você, mas eles estão avaliando, né? Outras soluções, outros concorrentes, outros fornecedores, às vezes outro fabricante. Não é assim mesmo que acontece? Então, muitas vezes chega um cliente para você, e eu já vi isso acontecer com quem tem bastante experiência também, tá? Chega um cliente e o cliente fala assim: poxa, como é que funciona aí o seu serviço? E a pessoa já está crente que o cliente já está prestes a fechar.
entendeu? Às vezes ele acha que o cliente está avaliando aquela solução, ou aquele serviço, ou aquele sistema. E muitas vezes ele não está, ele está avaliando outras soluções e outras possibilidades de resolver o problema, entendeu? Então, é bom você sempre lembrar desse conceito que as pessoas elas estão sempre avaliando antes de tomar a decisão, porque quando você sabe disso, você tem a oportunidade de se comportar diferente para que você possa influenciar a pessoa. E se o tema da live de hoje é como aumentar a sua conversão em vendas, é sinal que você já faz reunião e o que você precisa e o que eu quero que você saia daqui é com estratégias para você poder aumentar a sua persuasão e a conversão das suas reuniões em vendas, em contratos fechados, tá bom? Então, primeiro passo, eu preciso sempre te lembrar que os clientes estão avaliando. Então, não é porque ele marcou uma reunião com você que ele está certo que vai comprar ou que ele vai comprar aquela solução. Às vezes, você vende uma solução de segurança, às vezes você vende nuvem, às vezes você vende AWS e você está certo que ele vai comprar AWS. Mas não, cara, ele pode estar avaliando outras ferramentas de cloud, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente faz, então, para aumentar a conversão em vendas? Então, primeiro ponto é que vendas, eu sempre falo que não é não é uma venda de impulso a nossa venda de consultiva, né? A venda que a gente chega e vai explicar sobre um sistema, sobre uma solução. Não é a mesma coisa que uma venda de impulso. De uma pessoa tá passando na rua, de repente vê algo, opa, um chocolate, ou quero comer isso, ou então quero comprar isso, vai e compra. Não é assim. Muitas vezes a pessoa ela precisa pensar bastante e, na maioria das vezes, ela precisa consultar outras pessoas dentro da empresa, certo? Às vezes tem alguém que vai avaliar a parte técnica e às vezes tem alguém que avalia a parte gerencial, não é isso? A parte comercial, de preço e tal. Então, normalmente é assim. E a venda, o nosso tipo de venda não é algo que chega e simplesmente acontece. Então, existem ações que a gente faz para que a venda aconteça no final. E aí, esse é o conceito do funil, não é assim? Primeiro, você precisa fazer contatos, que é a boca do funil, para que no final você faça várias interações com esse contato e vai afunilando e no final caia uma venda. Esse daí é o conceito do funil. Então, se você quer aumentar a sua conversão em vendas, eu preciso primeiro te lembrar que a venda é um conjunto de processos, entendeu? Então, quanto melhor você vai fazendo os seus processos e se você aumentar uma conversão em alguma etapa, você automaticamente vai aumentar o seu resultado final, a quantidade de contratos, tá? Então, isso é um conceito que você precisa estar em mente, tá bom? Por quê? Porque às vezes você tem várias reuniões, você recebe vários leads e muitas vezes são clientes de indicação, isso daí é muito comum, e a pessoa ela vai, visita lá o cliente, explica tudo tecnicamente como que funciona, fecha alguns e outros acabam perdendo. Ela fala assim, isso é normal, né? Poxa, mas o que eu quero mesmo é aumentar a minha conversão. Eu estou visitando, sei lá, 5 clientes, estou fechando um, por exemplo. Vamos dizer que esse seja um número. Ela fala, poxa, eu queria estar fechando mais, queria estar fechando 2, 3, 4, certo? Então, quando você lembra que isso é um conceito de funil, você pode melhorar qualquer outra etapa do funil para que você feche mais venda no final, tá bom? E quais são as etapas aqui? Importante. Primeira etapa, prospecção. Então, se você, por exemplo, se você já tem o hábito de fazer prospecção, você pode aumentar essa prospecção para você conseguir depois ir para a próxima etapa, que é a reunião, certo? Se você já faz muita reunião, o seu objetivo da reunião é conseguir a próxima etapa, que é a visita, certo? Se você já faz muita visita, o seu próximo objetivo é conseguir que essa visita saia uma oportunidade de venda, que é um interesse do cliente receber uma proposta sua, certo? E existir lá, porque às vezes a gente faz visita e muitas vezes não surge nada, né? É uma visita de networking, né? Quem faz visita aí sabe. Então, o que você precisa depois da oportunidade é conseguir enviar a proposta, fazer com que o cliente queira receber uma proposta. E depois da proposta você precisa fechar. E aí que vem o conceito de taxa de conversão.
Então, por exemplo, vamos dizer que esses são números fictícios, tá? Mas vamos dizer que uma empresa ela faça prospecção, certo? Para 20 contatos, que é o topo da boca do funil. Então ela mandou mensagem para 20 contatos. Desses 20 contatos, certo? 14 responderam. Dos 14 que responderam, conseguiu 8 visitas, certo? Depois que conseguiu 8 visitas, calma aí que agora ficou baixo aqui, eu não tô... Deixa eu mudar aqui, pronto. Depois que conseguir 8 visitas, em 8 visitas, vamos dizer que ele faça 8 visitas e saiam 5 oportunidades. Depois de 5 oportunidades, podem sair 3 propostas e depois sai um contrato. Então, isso é um funil com números de conversão fictício, tá? Mas que eu trouxe aqui, por exemplo. Então, se você melhora qualquer etapa desse funil, ou seja, você executa de forma melhor, você tem chance de... primeiro, na prática, você está aumentando a sua taxa de conversão, certo? E no final, você tem chance de fazer mais vendas. Por quê? Porque, vamos lá, se você prospecta hoje 20 clientes para conseguir 14 leads, beleza, eu acho que isso está um número bom, né? De 20 para 14, talvez essa etapa não esteja, você não precisa ajustar tanto, não é tão crítica. Agora, de 14 para conseguir 8 visitas, poxa, tem oportunidade. Se você conseguisse 10, sabe, se conseguisse 11, enfim, de 8 visitas para 5 oportunidades, tá bom. Eu acredito que tá um número bom, entendeu? De 5 para você fazer 3 propostas, de 3 propostas para você fechar um contrato, enfim. Então, o ciclo de vendas são ações que você faz e que você vai interagindo com clientes em momentos diferentes para que no final caia uma venda. E se você quer aumentar a sua conversão, saiba que em vários momentos desse contato com o cliente, você pode executar de forma melhor e aumentar a sua taxa de conversão, tá bom? Bom, vamos lá. E agora, o que eu vou advogar? Deixa eu só voltar aqui só para mostrar. Então, esse aqui é um funil, tá? De exemplo que eu trouxe aqui. Agora, o que eu acredito que deve ser o seu primeiro foco é você ficar bom em fechamento. E por quê? E aí eu botei aqui, ó, nessa apresentação. Por quê? Porque quando você fica bom em fechamento, já conseguiu a reunião com o cliente, e você consegue chegar lá para ele, explicar, mostrar para o cliente que você tem a melhor solução para ele, você consegue gerar confiança. Se você vira uma pessoa que é boa em fechamento, você tem uma série de benefícios. A primeira é que você vai ter mais resultado, você vai fechar mais. Então imagina que você recebe 5 indicações no mês e hoje você fecha uma, certo? Então, se você está fechando uma, com 4 outras você não fechou, certo? E essas 4 outras que você fez de reunião, esses clientes tiveram alguma impressão sua, sabe? Ou gostaram, ou não gostaram tanto assim, ou tiveram dúvidas, ou acharam que você é muito técnico, ou que é prolixo, ou não sei. Ele pode achar qualquer coisa. Isso não está no nosso controle, tá bom? Mas se você se dedica a ficar bom no fechamento, primeira coisa que você consegue é construir uma excelente impressão para todos os clientes que você visitar. Não necessariamente ele vai fechar com você, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você consegue fazer com que ele, o cliente, reconheça que você é um excelente fornecedor e você tem uma solução completa e perfeita para ele. Se ele não puder comprar, vai ser por outras questões de preço, de budget que ele tem, outras questões. Mas você consegue criar empatia em todas as 5 reuniões. Tá? Então, essa é a primeira vantagem de você aprender a fechar. Automaticamente, você fazendo isso, você vai fechar mais contratos, certo? Por quê? Porque quando você consegue mostrar para o cliente, mostrar valor, né, e criar desejo de compra no cliente, automaticamente o cliente ele vai querer você, entendeu? Então, essa é a maior vantagem de você aprender a se tornar um closer. E quando você se torna um bom closer, você consegue mostrar valor
em todas as suas interações e consegue criar desejo no seu cliente em todas as suas interações, certo? E ó, onde é que está o papel do closer? Ele está aqui, lembra daquele funil? Então o papel está aqui, ó, que da visita, ele conseguir conversar com o cliente e virar uma oportunidade. Dessa oportunidade, ele conseguir transformar em proposta e da proposta conseguir fechar, tá bom? Então, esse daí é o papel do closer. Muitas empresas, elas dividem as áreas e elas criam áreas só de prospecção. E aí tem funções específicas, né, de pessoas que estão lá prospectando. Enfim, mas como é que elas dividem? Elas criam estrutura de marketing e de prospecção para conseguir visita, certo? Então são equipes que estão ligando para cliente, mandando e-mail, ferramentas disparando mensagens, pessoas, né, ligando, anúncios, certo? Então tem uma estrutura enorme lá gerando lead e para conseguir a visita. Uma vez que consegue a visita, manda essa oportunidade, né, essa visita, esse lead, manda para o closer. O que é o papel do closer? É ir lá visitar o cliente e construir esse funil. E é isso que a gente vai focar aqui, porque se o tema de hoje é como aumentar a conversão de vendas, se a pessoa que botou isso lá para mim, que pediu para falar desse tema, é sinal que ela já faz visita, né? Porque se ela pediu para aumentar a conversão, é sinal que o que ela quer, a visita ela já tem. Então ela precisa só melhorar. E é aqui que você deve melhorar. Então, se você tem uma ambição de melhorar a sua conversão de vendas, cara, é nisso que você precisa se concentrar. É se tornar um bom closer, tá bom? Imagina que num jogo de futebol, tá? E quem gosta de futebol acho que vai se identificar, mas quem não gosta vai dar para entender também. Num jogo de futebol, um atacante que é bom, certo? Ele pode receber uma bola redonda, assim, chegando perfeita para ele chutar, que ele vai fazer o gol. Agora, se a bola não vier tão redonda, se ela vier mais, sabe, com efeito, ou mais pro lado e tal, se o atacante é bom, ele consegue dominar essa bola e chutar também e fazer o gol, certo? Outro dia eu estava conversando com um empresário, um amigo meu, e a gente estava falando isso, eu estava falando sobre a equipe dele de fechamento, né, dos leads, e uma das coisas que eu falei para ele foi, cara, você lembra daquele gol do Cristiano Ronaldo que ele pulou quase 2 metros, né, mais de 2 metros? Bom, enfim, ele deu um salto enorme e fez o gol de cabeça. Tá? Quem não sabe o que tá falando, que é isso, bota depois no YouTube. Que o Cristiano Ronaldo ele deu um pulo muito alto e saiu em todos os jornais e tal. Então, isso foi notícia. Mas enfim, o que acontece? O Cristiano Ronaldo é um excelente atacante. Ele consegue converter gol, sabe? Então, o que acontece? Se você for reparar aquele lance, eu não lembro quem foi do Juventus que cruzou. Só que o cruzamento, ele foi um míssil. Não foi um cruzamento, aquele cruzamento redondinho que a bola vai assim, perfeito, e cai na cabeça dele, não. Não foi nada disso, não. O lateral, ele chutou uma bomba para a área e soltou lá e falou, ó, o atacante que se vire. Então, ele soltou um míssil na área, o Cristiano Ronaldo foi lá, pulou, cabeceou e fez o gol. Agora, se é outro atacante brasileiro aqui, ou de outras ligas, se é um atacante normal, cara, muito provavelmente, ou ele não conseguiria chegar naquela bola, ou se chegasse, ia cabecear para fora, para um outro lado, sem direção, entendeu? Mas o Cristiano Ronaldo é muito bom em finalizar. E muitas vezes na TI é a mesma coisa. O lead ele não vai chegar redondo. Às vezes o lead ele vai chegar porque ele viu um anúncio e teve uma curiosidade. Às vezes porque ele quer saber mais. Agora, se você é bom de finalizar, você consegue conversar com essa pessoa, identificar o que essa pessoa precisa e vender valor para essa pessoa. Resolver um problema de verdade dela. E é isso que eu estou querendo te mostrar nessa live de hoje. Por isso que eu apresentei fiz esse teste aqui com essas imagens, até para testar, porque eu queria ter certeza que eu estou passando a mensagem que está aqui dentro de mim. Eu quero transmitir isso para que você possa aplicar e botar em prática e já começar a se tornar melhor, se tornar um atacante que converte, tá bom? Independente do tipo de cruzamento que chegue. Então, quando você é bom nesse nível, não importa
qual é a maturidade do cliente. Não importa se o cliente conhece muito, não importa se ele conhece pouco, não importa se ele está curioso, não importa se ele já está prestes a comprar. Cara, você vai saber conduzir esse cliente, mostrar valor, criar desejo e depois enviar uma proposta para ele. Isso está no seu controle. Isso é construído, você pode construir, certo? Você consegue construir, na hora que você enviar uma proposta, aquela sensação que o cliente vai olhar e falar, nossa, cara, ele me entendeu, ele é perfeito para mim. Se ele não comprar, que é algo possível, no mínimo ele vai sair com a impressão de que você foi o melhor que foi lá e que você é um excelente fornecedor. E ele vai querer comprar. Às vezes, a gente... cara, tem muita coisa que eu quero comprar, sabe? Alguns anos atrás, eu fui numa concessionária para olhar um carro que eu tinha a intenção de comprar. Ali, naquele momento, não estava dentro das minhas posses. Mas eu fui lá, olhei o carro, gostei, entendeu? Então, naquela hora lá, eu não estava podendo comprar. Mas eu tinha intenção de comprar esse carro depois, quando eu fosse receber uma comissão e tal. Então, isso já era um plano que eu tinha. Então, é a mesma coisa. Então, não necessariamente quando eu fui lá olhar o carro, o vendedor era ruim, ele não ia conseguir me converter. Não. Não tem nada a ver, entendeu? O meu desejo em ter aquele carro era o mesmo, até aumentou depois que eu olhei. Então, muitas vezes, você pode construir isso, muitas vezes você vai visitar seu cliente, você vai querer esse desejo, e se ele não puder comprar, pode ser uma questão de orçamento, de budget, sabe? Pode ser uma outra questão que não está no seu controle e que não ia conseguir mesmo, mas o desejo e o seu trabalho de forma profissional você criou, você construiu, tá bom? E é isso que eu te aconselho que você faça. Então, seja um excelente atacante. Consiga converter independente de como chega essa bola para você, tá? Se ela chega quadrada ou não. Agora, vamos lá. Eu imagino que você queira saber como que converte, né? Então, eu lembro que o Romário, cara, a bola podia chegar de qualquer forma, ele dava até de biquinho e fazia gol. Mas enfim, vamos lá. Como converte? O primeiro passo, então, é de visita para a oportunidade. Sempre quando a gente visita um cliente, cheguei lá, estou visitando lá o cliente, agora eu vou inverter aqui. Vou botar eu maior e vou abrir os comentários, tá? Porque agora eu vou mostrar como que faz. Então, se você tiver dúvida, ativando, comentário ativado. Então, se você tiver dúvida, aproveita para perguntar, tá bom? Mas se eu passar o tema, aí vamos manter a pergunta sempre no mesmo tema. Então, vamos lá. Como que eu converto de visita para oportunidade? Primeiro, então, se eu estou falando aqui de visita para oportunidade, eu já consegui a visita. Só que visita, existem duas formas que são as mais comuns porque os clientes nos recebem e porque a gente faz visita. A primeira forma é quando eu descubro um cliente na minha cidade ou uma empresa que seja grande, que eu sempre tive vontade de conhecer ou de vender para ela, certo? Ligo para a pessoa e falo, olha, eu sou da Perrine Haiti e eu quero visitar você para conhecer a sua empresa e para te apresentar meu portfólio, por exemplo. E aí o cliente fala, tá bom, vem aqui, Ronald. E aí eu vou lá. Ou seja, eu marquei uma visita, mas é uma visita com um contexto mais de networking, sabe? Não é algo que o cliente esteja precisando, ou esteja comprando, ou esteja fazendo cotação, sabe? É só uma visita para ele me conhecer e conhecer minha empresa, conhecer meu portfólio. Isso funciona muito com quem trabalha como gerente de contas, tá? Se você é empresário, você já tem a lista de clientes que você já visitou no passado, tá bom? Agora, e aí eu vou falar como é que isso se encaixa para empresário. Agora, para gerente de contas, como é que funciona? Por exemplo, eu contratei um vendedor na minha empresa. E aí eu dou uma lista de clientes para ele. Falo, olha, essa aqui é a sua carteira de clientes, está aqui. O vendedor, ele liga para a carteira e ele se apresenta. Fala assim, oi fulano, tudo bom? Olha, eu sou o Ronald, sou novo aqui, o executivo comercial da empresa tal. Você está na minha carteira de clientes, eu gostaria de marcar para te conhecer pessoalmente. Pronto. Bem papo reto e direto. Ou seja, é uma visita de network. Se você é empresário, é empreendedor, você é dono da sua empresa de TI, muitas vezes você já visitou clientes no passado, né? E que não fecharam com você. Se você puxar uma lista de 2 anos atrás, enfim, uma lista de clientes que você já visitou e que não fechou com você,
você pode revisitar aquela lista, certo? Se você tiver essas informações. Você pode ligar de novo. E às vezes você falou com um gestor, você falou com uma pessoa que é do administrativo, ou você falou com um responsável pela TI, e essa pessoa já saiu. E tem uma pessoa nova. Então, o que você pode fazer? Você pode ligar e falar: oi, tudo bem? Eu sou o Ronald, da empresa tal. Eu estou entrando em contato porque alguns anos atrás eu visitei vocês, eu estava fazendo um atendimento para vocês e eu falava muito com fulano. Agora eu sei que ele saiu e você é o responsável pela TI. Gostaria de marcar uma reunião com você para poder te apresentar, te conhecer pessoalmente, apresentar minha empresa, enfim. Olha o gancho aí. Pegou? Escreve para mim aí se isso faz sentido. Só bota assim, bota um faz sentido aí para eu ver que você está comigo aqui. Então tá. Primeiro ponto. É isso. Então, existe esse tipo de reunião, que é uma reunião de network. E existe um segundo tipo de reunião, que é a reunião de oportunidade. Por exemplo, estou trabalhando e aí chega um e-mail e fala assim: oi, vocês fazem serviço tal? Ou então: olá, fulano, olá, eu estou entrando em contato com vocês porque estou procurando a solução tal, certo? Ou isso pode vir de indicação. Por exemplo, um cliente meu fala assim: Ronald, tem um amigo meu que está precisando comprar isso, vou te passar o contato para você ligar para ele, certo? Então, ou seja, é uma reunião onde o gancho já é o cliente que está procurando uma solução. Então, são duas reuniões diferentes. Desculpa. No primeiro exemplo, o pessoal está comentando que faz sentido. Agora, o chat estava lá em cima. O Dimas está na área, Teleconnect também está na área, David Thomas, o Marcelo. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, na primeira situação, que é a reunião de networking, você precisa sentar com o seu cliente e ouvir dele primeiro, conhecer como que está operando o ambiente dele, tá? E descobrir se existe algo que não esteja funcionando tão bem e que ele queira melhorar, ou que ele queira consertar. Você tem que identificar qual é o ambiente dele e se existe alguma oportunidade para você fazer algum serviço lá para TI, certo? Isso é transformar visita em oportunidade. Primeiro exemplo, aquela reunião de network. Segundo exemplo, aquela reunião que o cliente ele já fala: não, estou precisando comprar esse sistema, estou precisando de firewall, estou precisando melhorar minha segurança. Cara, estou olhando o servidor em nuvem. Cara, estou cotando um sistema de BI. Não importa, certo? Se o cliente ele fala isso e o propósito da reunião é isso, você não está nessa etapa. Você já está na próxima, que é de oportunidade. Você já está chegando já numa reunião que existe uma oportunidade. Agora, se você está fazendo networking, você precisa converter a visita em oportunidade. Agora, para você fazer isso, sabe como é que você faz? Através de perguntas. Então, conversa com o seu cliente, pergunta para ele sobre como que ele está operando hoje. Por exemplo, se eu vendesse uma solução de BI, que eu falei aqui, se eu vendesse BI, certo? E eu estou fazendo uma reunião de network. E aí eu chego lá para o cliente e falo assim: vem cá, você tem alguma solução de BI? E ele fala assim: Ronald, não tenho. O que eu falaria para poder criar uma oportunidade? O que você acha? Se você quiser comentar, se você tiver alguma ideia, escreve para mim. Mas eu vou falar o que você deve falar, o que eu te aconselho. É o seguinte, a solução de BI, quando eu implemento uma solução de BI num cliente, depois que essa solução está funcionando, essa solução vai trazer vários benefícios para esse cliente. São coisas que o cliente não tem hoje. Por exemplo, às vezes ele vai ter um relatório que hoje ele não tem. Às vezes ele tem informações de estatísticas sobre o negócio dele que hoje ele não tem, certo? Beleza. Então, isso aqui é o meu trabalho, eu estou pensando, tá? Então, eu sei que esse cliente não tem sistema de BI. Outra coisa que um sistema de BI faz também é dar estatística e previsão para o futuro, né? Tendências, certo? Então, esse cliente não tem. Então, o que eu falaria? Ao invés de eu chegar para o cliente e já falar assim: olha, vem cá, você acha que é importante ter estatísticas, ter previsão de futuro, ter tendências? Vai falar todos os benefícios de ter um sistema de BI. Se eu perguntar se eu acho que isso é importante, eu estou cometendo um erro.
Porque eu já estou influenciando, eu não estou lendo a mente do cliente. Então, nesse momento, o que você precisa fazer? É fazer perguntas sobre melhores práticas. Então, em um sistema de BI, ele entra numa empresa para poder dar informação para o empreendedor, certo? Então, qual é a melhor prática de um executivo, de um empreendedor ou da pessoa que usa um sistema de BI? Ela precisa ter informações gerenciais para tomar decisão, né? Então, o que eu perguntaria era o seguinte, falar, olha, como é que você faz para avaliar aqui, para tomar decisões do que fazer? E aí eu deixaria a pessoa contar como que está a vida dela, certo? Quando eu sei quando eu sei dos benefícios que um sistema que eu vendo vai trazer para esse cliente, eu vou perguntando o seguinte, eu já sei que ele não tem. Só que hoje ele está operando de uma maneira. Então, eu vou falando de melhores práticas de mercado, do tipo, olha, e antes de você tomar uma decisão de repor o estoque, você sabe como avaliar? Como que você está fazendo? E ele fala assim, não, Ronald, olha, eu compro tudo igual. Aí eu falo, entendi. E comprar tudo igual, isso acarreta um grande problema para você? Você está se sentindo cego? Isso é ruim? Você acha que está gastando mais? Você tem um feeling? E ele fala, Ronald, talvez, não sei. Não sei se eu tô. Você gostaria de saber? Eu gostaria sim. Ou seja, você vai na linha de que quando um sistema seu entra dentro do cliente, esse sistema ele vai trazer vários benefícios, certo? Então, esses benefícios muitas vezes vão ser facilidades, relatórios, informações. Só que hoje ele está lidando de alguma maneira. Você tem que perguntar o seguinte, como que ele faz hoje, entendeu? Para poder ter os benefícios que ele não tem. Porque às vezes ele consegue ter, só que tendo um esforço danado. Vou te dar um outro exemplo, tá? Por exemplo, outro dia eu fiz uma sessão aqui de consultoria com o Gilson, que ele vende automação, certo? Então, no caso do Gilson, ele estava me contando que quando ele faz uma automação em Office, em Excel, ele consegue reduzir erros e ele consegue pegar, por exemplo, um financeiro e fazer relatórios para aquele financeiro, certo? E relatórios precisos, entendeu? Então, beleza. E em pouco tempo, tá? Relatórios rápidos em pouco tempo, tudo de forma automática. Então, quando ele chega no cliente, o que ele tem que fazer? Ao invés dele falar do sistema dele, das automações que ele faz, ele tem que falar das melhores práticas sobre relatórios. Então, ele tem que falar, olha, vem cá, como é que você está tirando o relatório? E o cliente vai falar, a gente faz assim, faz assado. Entendi. Quanto tempo essa pessoa leva? E é uma pessoa só dedicada para isso? E quantos relatórios essa pessoa tira por semana? Entendeu? E como é que ela faz para corrigir se erra? Sabe? Então, ele vai falar todas as melhores práticas, certo? Nessa operação de emitir relatório, e o cliente, muito provavelmente que não tem sistema, não vai estar fazendo. Então, você tem que fazer perguntas para descobrir como que o cliente está rodando, né, no ambiente dele e o que aquilo importa para o cliente. Entendeu? Então, basicamente, é isso. Você faz através de perguntas. Depois, se você tiver alguma dúvida, eu posso depois gravar só um vídeo, uma aula só sobre isso, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui para a próxima. Opa! Então, é isso que você faz para poder descobrir. E aí, quando o cliente ele fala para você, ele fala, não, mas isso daí tá ruim mesmo, eu preciso resolver. Poxa, você resolve isso? Você tem solução para isso? Tem uma ferramenta para isso? E você fala, tenho, a visita virou uma oportunidade, tá bom? Então, só para concluir, vamos lá. Agora é o seguinte, não, é isso aqui, isso. Agora, dá a oportunidade para a proposta. Agora é quando você precisa mostrar valor. Certo? Então, se existe uma oportunidade, existe um problema central que você vai resolver ali com o seu cliente. Então, você sentado com o seu cliente lá e conversando, né, sobre aquele problema, o que você precisa descobrir é o seguinte. Na hora que você tem, já existe uma oportunidade e o cliente ele quer resolver aquele ponto específico. O que você precisa fazer é perguntar para o cliente sobre como que ele está lidando com essa situação que ele está vivendo hoje e o problema que ele passa hoje.
Entendeu? Então, por exemplo, no caso da automação de Excel, que eu dei o exemplo aqui, como que ele está lidando? Eu falo, poxa, ele vai contar. Ah, eu tenho uma pessoa dedicada, essa pessoa leva várias horas. Quando eu tenho um problema, ela tem que parar tudo para poder corrigir. Às vezes a correção demora muito. Beleza, isso daí é o cerne do problema. E aí eu perguntaria quais são as consequências de cada vez que isso acontece. Então aqui, na hora de você, antes de você criar a proposta e na hora que você está falando mais sobre o problema do seu cliente, você tem que descobrir quais são os impactos do problema para ele. Entendeu? E quando você descobre quais são os impactos, aí você entende o que ele precisa resolver. E aí você está pronto para ir para o próximo passo, que é mostrar valor. Você só mostra valor depois que você descobre o que a pessoa valoriza, o que ela julga importante. Essa que é a grande sacada. Você não mostra valor porque você está explicando todos os recursos, as funcionalidades, os benefícios da sua solução. Não é assim que mostra. Quisera eu que fosse, mas não é. Como é que você mostra? Você primeiro conversa com a pessoa, entende como que ela pensa, entende quais são os problemas que ela tem, os impactos que aquele problema causa para ela, e aí depois de você entender tudo isso, aí você pode falar, ah, cliente, então tá bom, olha, agora deixa eu apresentar minha solução. E aí você apresenta a sua solução, e quando você apresentar, você diz uma funcionalidade técnica que a sua solução tem. E cada característica técnica tem que trazer um benefício. Então, por exemplo, eu tenho esse recurso aqui que importa informações do banco de dados. Isso é uma característica técnica de qualquer banco de dados, certo? Benefício. E com isso, você não vai precisar ficar pedindo para a TI exportar, por exemplo, não vai precisar depender da TI ter que exportar ou ter boa vontade de mexer no banco. Você vai lá e faz isso de forma muito mais rápida. Isso é um benefício. Agora, sempre você tem que apresentar o benefício pelo ponto de vista do cliente. Ou seja, se o cliente ele falou para você que ele tem um problema, que é uma pessoa dedicada o dia inteiro, né, para fazer as automações, quando dá erro levam horas para poder corrigir, então o que eu falaria? Falaria, olha, com a automatização, a gente vai puxar essas informações e a ferramenta vai fazer os cálculos. E com isso, com a ferramenta fazendo os cálculos, você nunca mais vai ter erro, certo? A taxa de erro vai a zero. E quando a taxa de erro vai a zero, você não precisa dedicar mais uma pessoa o dia inteiro. Você ganha produtividade, pode botar essa pessoa para fazer outra tarefa. Ou seja, eu estou falando dos benefícios, mas são os benefícios que a pessoa me contou antes, que a pessoa não, né? Que o cliente me contou antes, que são importantes para ele. Entendeu? Então toda a característica, todo o benefício do meu sistema tem que estar ligado ao que o cliente já me contou que é um problema para ele, um impacto para ele. Eu tenho que mostrar ali que a minha solução vai resolver o impacto para ele. Pegou? Bom, vamos lá, gente. E aí, no final, né, depois que você mostra isso, deixa eu só complementar outra coisa. E aí, normalmente, quando você mostra isso, o cliente ele tem uma sensação, né? Ele fala, nossa, esse cara tá falando, tudo que ele tá falando tá perfeito para mim. Cara, isso é interessante. Como seria bom aqui para mim, né? Ele começa a pensar assim. Então, quando você faz isso, você mostra valor e você automaticamente cria desejo, porque você está dando algo que a pessoa quer. Entendeu? Por exemplo, tem gente que não gosta de chocolate e tem gente que ama chocolate. Eu posso chegar no escritório, né? Depois que a quarentena acabar e tal. E aí eu posso falar o seguinte, vou fazer um agrado para todo mundo que trabalha lá no escritório. E eu vou comprar um chocolatinho, certo? E aí, chega lá no primeiro dia, eu começo a distribuir chocolate. Tem gente que vai chegar e vai falar, opa, cara, que legal, obrigado, eu quero. Sabe? Tem gente que não liga, que vai falar, poxa, Ronald, eu não como muito chocolate não, obrigado pela intenção, mas não quero não, certo? Ou seja, quando você dá algo que a pessoa quer, sabe? Você não está indo na tentativa e erro. Você está indo direto na boa. Seria a mesma coisa, na prática isso seria eu perguntar primeiro para as pessoas, olha, quem aqui da equipe gosta de chocolate? E aí as pessoas levantam a mão. Eu gosto. E aí no dia seguinte eu levar um chocolate para as pessoas. Olha como é que é mais eficiente. Eu não vou acertar em 100% das vezes.
Ou seja, eu estou dando valor. E aí a pessoa vai falar, caraca, Ronald, obrigado, gostei e tal. Ou seja, eu estou dando aquilo que eu já sei que a pessoa valoriza. Ela gosta, entendeu? É aquilo que ela quer. Então, e para quem não gosta de chocolate, eu daria outra coisa, entendeu? Então não vou arriscar, não estou na tentativa e erro. E o seu trabalho na área comercial é trabalhar de forma profissional. Você não pode ficar só na tentativa e erro. Não pode. Aliás, não é só. Você não pode, em hipótese alguma, trabalhar na tentativa e erro. Então, quando você faz essa estratégia que eu te falei agora, que é perguntar, saber as implicações, o que importa, e depois apresentar os benefícios da sua solução e mostrando como que a sua solução resolve o problema que o cliente tem e os problemas que ele julga importantes, cara, você está dando um chocolate para a pessoa que gosta de chocolate. É assim que mostra valor, é assim que cria desejo. E outra coisa, e sabe por que o desejo você está criando? Porque na hora que você está apresentando o seu sistema, você só está falando que o seu sistema faz isso, tem esse recurso, tem essa funcionalidade. E a pessoa fala, nossa, eu quero. É a mesma coisa que eu falar, você gosta de chocolate? A pessoa fala, gosto. Eu falo, então, poxa, cara, tem um chocolate que a minha vizinha faz, cara, é maravilhoso, ele é feito assim, feito assado, feito... Você não tá criando desejo? A pessoa tá assim, nossa, eu quero, caramba. Ela fala, é mesmo? Parece bom, hein, eu quero. Ou seja, é assim que cria desejo, tá bom? Então pega essa dica aqui do chocolate, porque se você sair dessa live com isso já muda muito o seu jogo. Você pode errar em várias outras partes, entendeu? Mas se você criar desejo, tudo facilita. E tudo que você quer é que um cliente ele tenha desejo em comprar o que você tem para vender, cara. Entendeu? Então, pega essa dica aqui, pega essa dica dessa live, porque isso é o que você não pode errar e isso é o que vai te trazer mais resultado, tá bom? Então, vamos lá. Depois que você criou o desejo, você precisa pegar a sua proposta e converter em fechamento. Só que uma proposta, ela é uma composição de várias... Cara, a proposta ele é um documento onde compõe vários entregáveis seus, sabe? É a formalização do seu serviço e do contrato que você vai fechar com o cliente, certo? Porque qual é a diferença do contrato para a proposta? É que o contrato, você vai ter cláusulas lá de rescisão, você vai ter juridicamente uma ligação formal com o cliente. Agora, a proposta comercial é algo simples, mais técnico e comercial com o preço, sabe? Com os entregáveis, com a data, com tudo aquilo que você vai fornecer para o seu cliente. Tem muita gente que fecha só proposta e então não envia contrato depois, tá bom? O contrato ele vai te respaldar mais como empresário. Mas tem muita gente que fecha só proposta e depois não envia contrato. Por quê? Porque uma vez que o cliente assina a proposta, aquilo tem um valor legal. É uma promessa de que você está prometendo que vai entregar um serviço e ele prometendo que vai te pagar o que está ali na proposta. Tem um valor legal. Agora, o contrato ele é muito mais forte. Mas tem muita gente que não faz. Só faz só a proposta. Então, enquanto eu estou te falando isso, eu quero que você saiba que a proposta é super importante. Tá bom? Então, se tem gente que só faz a proposta, é sinal que a proposta tem valor jurídico, né? Então, vamos lá. Como que deve ser composta a sua proposta? Você precisa transformar a proposta em fechamento. Só que a maioria das pessoas pegam o documento da proposta e começam a escrever lá. Olha, vou fazer... Muitas fazem assim, né? Bota lá, sobre a minha empresa. Aí escreve lá, sobre a minha empresa. Aí depois fala assim, ambiente do cliente. Aí bota lá, o cliente tem isso, desejo do cliente isso. Aí bota tabela de preço. Bota lá tabela de preço, aceite do cliente. Muita gente faz isso, né? Só que quais são os 4 elementos que você precisa sempre constar em todas as suas propostas? Primeiro, eu adoro colocar os entregáveis. Os entregáveis é o que você precisa colocar, do tipo... Vamos lá. Imagina que eu esteja vendendo qualquer solução aí. Eu não sei qual solução você vende, tá? Mas pega a sua solução e você vai ter um ambiente do seu cliente no estado que ele está hoje e a sua solução vai entrar. Se você vende uma ferramenta ou um sistema que substitui algo que o cliente tem hoje, certo? Você tem que mostrar para o seu cliente um desenho dessa solução de como que vai ser feita essa migração.
essa substituição. Se você vende uma solução que o cliente ele não tem, hoje ele não utiliza, e vai se somar ao time dele de TI, certo? Você tem que mostrar como que essa solução vai se integrar ao time de TI. Ah, Ronald, eu vendo serviço de suporte. Perfeito. Então você vai ter que mostrar lá como o seu serviço de suporte vai se integrar às pessoas e às empresas, ao departamento de TI. Então muitas vezes no serviço de suporte você bota monitoramento, você tem atendimento dos usuários por chamada. Então você tem que mostrar tudo isso, como que vai ser, tanto no nível das pessoas, quanto no nível do serviço em si e de integração mesmo de informática, de sistema. Olha, vai se comunicar com tal porta, com tal, vai ser assim, vai ser assado, tal IP. Tem que entrar na parte técnica. Então você tem que fazer um desenho do ambiente do cliente, mas do cenário futuro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é você ter que fazer um cronograma. Por que um cronograma? É um cronograma que você coloca quais são os entregáveis. Para quê? Para que o cliente, quando ele fecha com você, ele tenha a exata ciência do que vai acontecer nas próximas semanas. Então, por exemplo, fechei com ele hoje. Segunda-feira da semana que vem a gente começa a entregar, certo? E aí eu tenho que botar um cronograma, bota lá. Segunda-feira, início das atividades. Quarta-feira acontece isso, isso e isso. Sexta-feira acontece aquilo outro. E aí eu vou colocando quais são os entregáveis que o cliente ele vai perceber ao longo das semanas, até o projeto ser totalmente entregue, tá bom? Agora, os entregáveis não é o como. Você não vai botar ali como que você faz. Você vai botar o resultado que você faz. Então, por exemplo, início das atividades é um resultado, né? Ele vai ver lá, a equipe lá e a atividade começando, né? Não é como, certo? Um outro entregável é, por exemplo, sistema já instalado e iremos iniciar a imputar as primeiras informações. Por exemplo, isso é um outro entregável. Por exemplo, na quarta-feira o sistema já está instalado e a equipe está imputando as informações. Você não está dizendo como o sistema foi instalado, entendeu? Por exemplo, e aí na outra semana, dia tal, integração realizada com todo o ambiente legado ou com banco de dados. Pronto, você está dizendo o resultado, tá? Então você vai fazer isso aí de cronograma. Outra coisa que precisa ter na proposta é o preço e as condições de pagamento, né? As formas, porque a forma de pagamento e o preço, muitas vezes você quer cobrar mais caro e você acha que você só precisa mexer no preço. Mas se você mexer também na forma como o cliente te paga, você consegue cobrar mais caro. Então, a forma de pagamento e o preço é algo que você pode mexer. Você pode modificar para poder passar a sensação para o seu cliente que você deseja, tá? E por último, a garantia. Então, da garantia é muito importante falar que é sempre importante você fornecer garantia. Por quê? Porque o seu cliente, ele, na cabeça dele, ele tá assim, ele fala, poxa, esse cara aí, quem é esse Ronald, hein? Tá vindo aqui, tá falando uma porção de coisa, tá prometendo Deus e o mundo, né? E, cara, se será, cara, que tudo que ele tá falando aí não funcionar, o que acontece? Poxa, eu sou gestor daqui, né? Pô, se eu fechar um contrato de X mil com ele e a empresa dele não funcionar, poxa, eu vou ter problemas aqui para mim. Eu acho que os executivos ou até o próprio dono aqui da empresa, que são os meus chefes, vão falar, poxa, você contratou o cara, você nem viu, o risco era seu, você não sabia que a empresa dele era ruim, você tem que saber avaliar e tal. Ele tá pensando, né? Ele fala, cara, olha, tudo que ele falou para mim faz sentido, ele parece ser um excelente profissional, a empresa dele parece ser muito profissional, muito responsável, mas será? Tô conhecendo ele agora. E se ele não entregar? Aí que você bota a garantia, entendeu? Então você tem que tirar o risco do cliente de contratar você. E você tem que trazer esse risco para você e zerar o risco para ele. Por quê? Porque quando você vira para o cliente e fala assim, olha cliente, é o seguinte, eu também dou garantia, tá? Tudo isso que eu falei para você, que eu apresentei, e inclusive isso que está na proposta, eu garanto que vou entregar para você. Agora, se eu não entregar todo esse escopo aqui, que está aqui no documento, eu te dou garantia de funcionamento. Então, se tudo isso não funcionar, você não precisa ficar comigo, você pode cancelar o contrato. Não precisa ficar comigo 12 meses.
certo? Você tem direito a cancelamento. Ou, se isso aqui não funcionar, eu devolvo seu dinheiro ou eu não cobro, certo? Agora, você tem que fazer uma garantia condicional. O que é isso? É o seguinte, a gente sabe que na TI existem duas atividades. Uma é a nossa como prestador e a outra é a do cliente. Quando a gente chega no ambiente do cliente, já existe um ambiente rodando, uma infraestrutura, já existe algo lá. Então, você tem que colocar na sua garantia uma condição, que é, se o ambiente do cliente estiver ok, se a equipe do cliente retornar com as informações em tempo hábil, sabe? Por exemplo, o que é isso? Você vai fazer a implementação de um sistema novo, certo? Mas você depende que a equipe dele formate um servidor e te dê um servidor com disco, com tantas informações lá, tanto de recurso, certo? Se a equipe dele entregar o servidor pronto, com as senhas, com login, até o dia tal, você garante que no dia lá do cronograma a sua parte vai estar feita. Então você vai determinar quais são as partes do cliente e quais são as suas partes, tá? E você tem que botar a garantia condicional o seguinte: se o cliente cumprir a tarefa dele, você garante que vai cumprir a sua. E na prática é assim mesmo que funciona. A gente que trabalha com TI, a gente sabe que no final das contas as implementações funcionam. A não ser que o ambiente do cliente esteja muito ruim. Mas se esse for o caso, você vai botar isso na garantia. Você vai dizer que o ambiente tem que estar ok, tem que estar com esses pré-requisitos, tem que estar com isso funcionando, porque você não vai mexer, não vai consertar. Caso ele queira, você pode até consertar com uma proposta à parte, entendeu? Mas o escopo desse projeto é outro. E aí você dá a garantia. E se você está começando, olha, aqui nesse meu Instagram, no YouTube, nos meus canais, eu reparei que tem 3 públicos que me seguem, né? Um é um público que já trabalha em empresa e quer começar a sua empresa, sabe? Ele trabalha em um outro negócio, é funcionário, ele quer começar. Um segundo público são empresários, tá? De TI, certo? E um terceiro público são pessoas que trabalham com vendas mesmo em empresa. Então, se você está começando e você é funcionário de uma empresa, está querendo abrir a sua para começar a fazer os seus primeiros projetos e ter seus primeiros clientes, aí que eu aconselho que você faça garantias mais fortes mesmo. Porque o cliente, ele quer se sentir seguro, ele quer eliminar o risco. Se você tirar o risco das costas do cliente e botar na sua, fala, cliente, olha, eu garanto que isso vai funcionar. Isso vai estar em contrato, inclusive, tá? E se não funcionar, você pode cancelar o contrato comigo e você não precisa pagar. Se você faz isso, certo? Mas no momento da proposta, tá? Se você faz isso só nesse momento agora, na hora de fechar o pedido, o cliente ele se sente seguro. As pessoas, antes de fecharem, elas estão avaliando qual é o risco. Ainda mais quando é uma decisão mais cara. Ainda mais quando é um contrato de 1 ano, sabe? Por exemplo, se eu for descer agora aqui e escolher qual local eu vou almoçar, eu não estou muito preocupado com o risco não, porque eu posso comer num restaurante novo, não gostar da comida, mas depois eu vou jantar, depois eu não volto lá, outro dia eu tenho que almoçar, nunca mais volto lá, entendeu? Então beleza, esse risco é baixo, eu não estou avaliando o risco. Agora, imagina que eu vou fazer um evento, e aí eu quero chamar todos os meus clientes para uma churrascaria, certo? Aí, eu sei que essa conta vai dar 5 mil reais, 10 mil reais. E eu quero que os clientes tenham uma boa experiência, porque eu não quero pagar isso para depois não dar certo, né? Eu estou investindo no evento para os clientes. E aí, qual é o risco de eu chegar? Eu vou estar avaliando, então eu vou visitar várias churrascarias, vou conversar e vou falar, cara, se eu contratar aqui, eu acho que vai ser bom. Qual é o risco que eu tenho? Entendeu? Então, o risco, ele é pesado sempre no momento de fechar a compra. Inclusive, antes da pessoa comprar, ela já está avaliando ali qual é o risco que ela tem. Entendeu? O risco é o que está mais forte antes dela assinar. No começo, na hora que você está fazendo as primeiras reuniões e tal, é o desejo. O desejo está lá no alto, a pessoa ela quer muito aquilo. Depois que ela vai conversando, vai sabendo as opções e tal, o desejo vai diminuindo e ela começa a avaliar custo-benefício e ela começa a avaliar o risco. Ela fala, cara, então se eu for por esse caminho aqui, o que eu ganho, o que eu perco? E por esse outro aqui? Entendeu? Então o risco ele fica mais forte no momento da assinatura. Agora, no momento do início da venda, das reuniões, é o desejo que está mais forte. Então, reduz o risco, tá? Na proposta. Agora, lembra que eu falei que vendas é um funil e é uma sequência? Você pode até fazer isso se você fizer os outros passos errados.
mas a tendência é que não surja, né? Desculpa, tanto efeito assim, se você fizer isso. Dessa forma, sem fazer os passos anteriores corretamente. Por quê? Porque olha só, se você não criou desejo no seu cliente e depois você chega com uma proposta tirando o risco, não vai adiantar nada. Porque o cliente simplesmente ele não quer. Entendeu? Mesma coisa que eu falar assim, para uma pessoa. O exemplo do chocolate. Eu não sei se a pessoa gosta de chocolate ou não. Certo? E aí eu não criei desejo nela em ter o chocolate lá, especial que eu faço e tal. E aí eu chego para ela e falo, olha, amanhã eu vou trazer um chocolate para você que custa R$ 20, tá? R$ 20 você vai me dar, vou trazer para você. E olha, você não vai se arrepender. Se você comer o chocolate e não gostar, eu devolvo os seus R$ 20 e tal. E aí, às vezes, e se eu não fiz o passo anterior, às vezes eu tô falando com uma pessoa que não tá nem aí, que não gosta de chocolate. Ela não compraria nem se fosse 50 centavos, entendeu? Ou seja, é tudo interligado. Então, o funil de vendas são sequências que você executa no seu cliente para que uma venda aconteça no final. E uma atividade, ela dá impulso para a próxima atividade. Então, é como se fosse um trampolim mesmo. Você vem, você pula aqui, aí você tem que pegar um impulso alto para pular mais alto aqui, para depois pular no outro, para pular no outro. Imagina, né, que fosse, você tem uma esteira assim de trampolim, nem sei se isso existe. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, se você vier no trampolim anterior e não pegar um impulso tão alto, chances são que tudo dali para frente, sabe, vai ser mais fraco. Então, se você não cria desejo, não adianta você chegar e oferecer uma garantia forte. Né? Que sentido faz? O cliente, ele pode, se ele não quer aquilo, a garantia não é o que vai salvar. Então, agora, se você cria desejo, por outro lado, e você vê lá o seu cliente querendo, achando que você tem tudo aquilo que ele precisa, sabe? Meio que você sente, cara, dá pra sentir quando você vê que a pessoa quer, sabe, alguma coisa. E aí depois você vai com a proposta, você arremata com a garantia, cara, aí sim. Aí você tá entrando forte mesmo para fechar a venda. Você tá entrando meio que na jugular da pessoa, sabe? Você tá indo mesmo para fechar, com todas as garras. Tá? Se eu fosse usar um exemplo de na selva, né, de um animal, você tá indo mesmo que nem um tigre indo direto na jugular logo para pegar a presa. Entendeu? Agora, você tem que fazer isso de forma sequencial e construída, tá bom? Então é isso. Gente, o que você achou? O que você achou dessa live? O tema de hoje foi como aumentar a conversão de vendas. Se você fizer essas estratégias que eu apresentei aqui, você já vai ter mais conversão de venda. O que eu falei aqui, recapitulando, foi que vendas é uma sequência, é um funil de vendas. Ó, tá acabando o tempo aqui, apareceu 1 minuto e 53. Então tá. Então, vendas é um conceito do funil, onde você tem contatos, você faz várias interações ali e para no final cair uma venda. Eu falei disso. Depois eu falei aonde você tem que se concentrar para você aumentar sua conversão de vendas. Ó, o Dimas, muito show. Primeira live que assisti de você, show. Beleza, Dimas? Ivanildo tá dando oi também. Antônio tá aqui na área. Ícaro também tá na área. O Leandro também. Ivanildo também gostou, muito show, parabéns. É isso aí, o replay vai ficar por 24 horas aqui, tá? Então aproveita, aconselho que você assista a live estudando, tá? Faça suas anotações e só recapitulando. Então, conceito de funil, para cair uma venda no final, certo? Para você aumentar a sua taxa, você tem que ser bom em fechamento. Se você for bom em fechamento, você vai ser igual ao Cristiano Ronaldo, a bola pode vir quadrada, podem cruzar um míssil que você vai pular lá no alto e vai fazer o gol, não importa, não precisa vir aquela bola redondinha para você fazer o gol, porque você é bom em converter, você é um atacante, tá bom? A parte do fechamento tá na parte desde a reunião até você converter em contrato, tá? Existem 2 tipos de reunião que eu falei aqui, que é a reunião de network e a reunião de oportunidade. Na reunião de oportunidade, você tem que descobrir quais são os problemas do cliente, ler a mente dele. Depois, para criar valor, você apresenta os benefícios, mostrando para ele como que você resolve os problemas dele, tá bom? E aí que você criou valor, isso vai criar desejo também,
porque você só está falando, a pessoa ela vai imaginar que ela vai ter isso no futuro, e aí depois você conduz com a sua proposta, que é o que eu acabei de falar aqui no final. Gente, grande abraço e entra no grupo do Telegram, tá bom? Clica aqui no link da minha bio ou na descrição se você está vendo no YouTube. Grande abraço!